trazer a luzinha. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma noite. Estamos iniciando o nosso Café com Palavra. Amém? Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Eu costumo dizer que este é o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor fez para nos abençoar, o dia que Deus fez, aleluia, para se manifestar como Deus, né? Sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Antes que os irmãos... Espera aí. Tá. Eu tô vendo aqui os comentários, amém? Hoje eu tô vendo os comentários, viu? Paz do Senhor, irmã Vilma, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Diaconisa Mariene, Deus te abençoe, irmã Rosa, Deus te abençoe, irmã Rosa. Estava em oração pela tua família, pela tua casa, amém? Irmã Solange Adriano, Deus te abençoe, boa noite. Maria Dulce Barros, a paz, minha linda, seja bem-vindo. Irmã Carla Marques, também Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Simone Ramalho, Deus te abençoe, filha. Alessandra Galindo, os irmãos estão entrando aí, vamos compartilhando, né, esse estudo. Irmãos, o estudo hoje está maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, né? Eu amo a Bíblia. Louvado seja Deus. Denise Confessor, Deus te abençoe. Amém? O nosso tema hoje é melhor obedecer, sacrificar. Eita, tema lindo, hein? Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Nós vamos, para dar início a esse estudo, nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá direitinho aí a internet? Se tiver algum problema, os irmãos me dão um toquezinho aí, tá bom? Louvado seja Deus. O áudio tá tudo certinho, a imagem. Deus abençoe, tá? Então, 1 Samuel 15. Eu quero externar aqui minha alegria, minha gratidão, né? Ontem não tivemos o Café com Palavra aqui, mas tivemos a visita da irmã Andréia. Olha ela aí chegando. Irmã Andréia Regina, Deus te abençoe. Esteve nos visitando ontem na sede. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Foi motivo de alegria recebê-la. Irmã Josiane Mota também, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 15. Ela alegrou meu coração, que ela falou, pastor, eu tenho meu caderninho, tenho minha anotação, coisa linda, irmão. Fico feliz de que esses estudos tenham edificado a vida dos irmãos, amém? Não há nenhum outro propósito a não ser este, né? Amém? Que a vida dos irmãos venha a ser edificadas, tá? Então o texto diz o seguinte, versículo de número 11. Eu vou ler o 10 para você entender, tá? Deus manda Samuel repreender Saul. Diz assim, olha, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Amém? Louvado seja Deus, né? É uma palavra aqui bem conhecida, né, ao coração de muitos irmãos. O Senhor colocou esse estudo ao meu coração, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Pastora, o que aconteceu nesta passagem bíblica? O texto bíblico no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, lá no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que os amalequitas, eles travaram uma guerra contra o povo de Israel, né? E ali eles ferem o povo de Israel logo quando eles estão saindo, né, do Egito. Logo que eles passam o deserto, saem do Egito, passam o deserto. E aí os amalequitas vão e ferem o povo de Israel. E ali Deus tornou maldito todo aquele povo. Deus amaldiçoa. Irmão, quer ver Deus ficar irado? É tocar no povo dele. Tocou no povo de Deus. Olha, não tem melhor advogado, viu? Do que o nosso Deus. Não tem melhor advogado do que o nosso Deus. Êxodo capítulo de número 17, olha, versículo 8. Ele diz assim, olha, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então Amaleque peleja ali contra o povo de Israel. E o nosso Deus advoga a causa do povo, né? E amaldiçoa ali. E é dada uma ordenança para que todos os amalequitas, né? Toda a casa deles, bois, animais, tudo fosse destruído. E essa ordem agora, Deus deu a ordem naquele tempo do Êxodo. Porém, chega o tempo de ser cumprido, porque as coisas de Deus é assim. Deus tem o tempo certo e o tempo determinado para se fazer cumprir todas as coisas, viu? Eu não sei se de repente você está aí e está intrigado acerca de algo que Deus te prometeu e ainda não se fez cumprir, né? Mas espera no Senhor, o tempo do Senhor é perfeito, né? Espera no Senhor com paciência, né? Aquilo que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Debaixo do sol. E a palavra de Deus, ela não volta, né, para ele vazia. A palavra de Deus, ele mesmo se responsabiliza por ela e a faz valer, né? Coisa mais linda. Quando chega no tempo aqui do reinado de Saul, Deus dá essa ordem para Saul. Deus fala para Saul ir, né, contra os amalequitas e Deus manda ele destruir tudo, né? Deus usa o profeta, porque naquele tempo os reis, eles não tinham esse contato direto, né, com Deus. Eles não eram sacerdotes. Alguns reis não eram sacerdotes, né? Alguns foram sacerdotes, né? Mas Saul não era. Saul era só rei. Então, nesse tempo, ele foi regido pelo profeta Samuel, né? O profeta Samuel que fazia valer ali as vontades de Deus diante do rei, diante do povo. E Deus usa Samuel, e Samuel vai até o rei Saul, né? E fala para ele, olha, Deus mandou você destruir os amalequitas, não deixe passar nada, né? Destrói desde o menor até o maior, os animais, tudo que lembrar. O Senhor queria que eles fossem excluídos, né? E Saul, quando ele vai exercer esse mandato da parte de Deus,
ele falha. Ali o povo induz ele a separar o que há de melhor, porque era comum naquele tempo as pessoas, quando eles venciam uma guerra, eles saqueavam aquele lugar e eles tomavam o despojo para si. Né? O despojo era aquilo que eles tinham de melhor, né? Eram os gados, os bois, as riquezas daquele povo. Só que nesse caso, com relação a esse povo, né, Deus não permitiu que ficasse nada. Deus não queria, né, que nada permanecesse. E aí então Saul permite que o povo se separe, né, e fique com os animais. Quando Deus, né, Deus quer agora se apresentar diante de Saul, Deus primeiro revela ao profeta, né? O texto bíblico diz que Deus não permite nada sem que antes ele não revele aos seus profetas. E Deus revelou ao profeta Samuel o erro, né, de Saul e o descontentamento de Deus para com a vida de Saul. Aí o Senhor manda que Samuel, né, vá repreendê-lo. Aí Samuel vai até Saul e quando ele chega diante de Saul, ele pega ali Saul. A Bíblia diz, olha só que interessante, a Bíblia diz que ele se inquietou. Samuel, ele se inquietou, irmãos. Entrou uma inquietação, porque Deus já tinha dado também uma ordem para ele, e profeta era assim, irmão. Profeta, Deus mandava que eles fizessem algo, o profeta não podia desobedecer a Deus, né? E ali o profeta sai ao encontro de Saul, né? E quando ele chega ali, diante de Saul, Saul tenta esconder, né? Tenta ocultar. Mas não há nada que fica oculto aos olhos do nosso Deus, né? E eu falo que às vezes as pessoas têm esse engano, né? De achar que está escondendo alguma coisa, mas de Deus primeiro que de Deus ninguém zomba, né? E de Deus a gente não esconde nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? E ali, se Deus estabeleceu isso, tinha um porquê de Deus ter estabelecido isso, né? Então, não custava ao povo obedecer, não custava ao rei obedecer para que as mãos de Deus permanecessem sobre o reinado dele, né? Saul já vinha errando há algum tempo, né? Ele já tinha feito algumas coisas que já estava desagradando a Deus. Aí você diz, nossa, pastora, aí Deus não viu isso. Não, Deus viu tudo. Mas Deus, quando ele age na vida do ser humano, Deus age de misericórdia, né? Deus age... A nossa aplicação da justiça é diferente. Afrontado por alguém, a gente já quer logo aplicar a nossa justiça. Deus não. Deus vai aplicando a longanimidade, a misericórdia, sabe? O amor... Mas chega um tempo que ele aplica um juízo, né? Às vezes, tem pessoas que passam por situações, até às vezes a gente fica sabendo, fala, nossa, mas tal pessoa está tão errante diante do Senhor, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas Deus não vai tocar, nossa, mas Deus não vai fazer. Então, assim, o tempo é de Deus, querido. Se Deus está permitindo, é porque Deus sabe, primeiro que Deus sabe o tempo, todas as coisas, e Deus está dando oportunidade para essa pessoa. Tu nem sabe que é a misericórdia de Deus sendo ministrada sobre a vida dessa pessoa, né? Ontem eu estava falando na ministração, na sede, então assim, não é prazer de Deus que ninguém se perca, né? E falamos aqui também no estudo que a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e às vezes a pessoa passa a viver pela permissão de Deus porque elas se voltaram contra a vontade de Deus, manifestando a sua própria vontade, né? Mas ainda assim Deus age de misericórdia, Deus age de graça, né? Deus não vê como o homem vê, né? Só que chega um tempo, o juízo de Deus é manifesto. E aqui nesse caso, o juízo de Deus agora é manifesto sobre a vida de Saul. Deus manda o profeta ir lá, e quando o profeta chega e ele se posiciona diante de Saul, Saul ainda tenta esconder, ainda tenta ocultar, ele não foi sincero,
né? Ele não foi sincero diante do profeta. Ele ainda pergunta se a vinda do profeta era de paz, porque tinha isso, né? O profeta, quando ele se apresentava diante do povo, era para ele trazer uma exortação ou a bênção, né? Ou era juízo de Deus ou era bênção de Deus. Então, era muito de costume, quando as pessoas viam um profeta se aproximando, eles já perguntavam: é vinda a tua paz, é de paz a tua vinda, né? Eles já se antecipavam. E às vezes o profeta falava: não, é de paz a minha vinda, né? Vim trazer a bênção do Senhor. Quando não, os profetas iam levar juízo da parte de Deus, exortação da parte de Deus. Exortação vem antes do juízo. Entende isso? Exortação, ela vem antes do juízo. Às vezes tem pessoas que reprimem palavras de exortação. Fala: nossa, a palavra hoje foi de exortação. Irmão, glorifica a Deus enquanto Deus está nos exortando. Enquanto Deus está chamando a nossa atenção. Sabe aquele pai e mãe que fica, né? Aquele pai e mãe que fica: eu vou te pegar, eu vou te pegar. A criança tá reinando e o pai tá ali: eu vou te pegar, né? Então, isso é uma exortação. O pai está te exortando. Ainda ele não aplicou o juízo, né? Ainda não nos foi aplicado o juízo. O pai avisa, né? Meu pai mesmo tinha ele tinha por costume, né? Ele falava: eu vou te pegar. Só que eu vou te pegar dele era 3 vezes só. Na terceira ele já pegava nós, né? Então, o juízo de Deus, irmão, ele não é aplicado de imediato. Tá me entendendo? Primeiro vem a exortação, primeiro o Senhor nos alerta. Teve uma certa feita que Deus me deu uma visão acerca de uma pessoa e aí eu via, né, aquela situação, a pessoa, né, meio que tirando uma capa assim da cabeça, e eu vi as cinzas caindo, né, ela andando, foi uma visão, e ficava as cinzas, né, no caminho. E aí eu perguntei ao Senhor o que era aquilo. O Senhor falou: eu tô permitindo, tô eu tirando a capa, né? Para que eu não entre com juízo. Então eu tô permitindo, eu vou tirar a capa para que eu não aplique o juízo. Naquela hora eu estremeci, eu falei: meu Deus, né? Você tem que ser profeta de chegar e dizer isso para a pessoa. Olha, Deus estava dizendo que vai te exortar para que o juízo de Deus não seja aplicado. Infelizmente, aquela pessoa passou pelo juízo de Deus, porque quando Deus exortou, não deu crédito à palavra de Deus. Da mesma maneira, também assim foi Saul. Então, quando o profeta chega aqui diante dele, ele poderia já ter dito, né? Ele poderia ter se corrigido, ele poderia ter sido sincero com o profeta, né? Olha, eu não fiz exatamente da forma com que Deus mandou, né? Mas ele ainda mentiu, né? Aí ele disse: olha, eu fiz... Olha o que diz o 13. Já chegou, 12. E madrugou Samuel a encontrar Saul pela manhã e enunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu para Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu. Olha isso. Bendito sejas tu do Senhor, pois executei a palavra do Senhor. Ô, irmão. Meu Deus do céu, tá subestimando o profeta. O profeta já estava com o juízo de Deus, né? O profeta já estava com o juízo de Deus, ele já estava com a execução. Diferente da situação do rei Zedequias, né? Do rei Ezequias, que ali Deus permitiu, né? O rei Ezequias, Deus permitiu. O profeta Isaías já tinha entrado na casa dele, já tinha dado sentença para ele. Falou: o Senhor manda tu consertar a tua casa, porque tu morrerás, né? Porque tu morrerás. Conserta a tua casa, porque tu vai morrer. E ali, quando o rei, né, ele vira para a parede, ele estava sofrendo de uma enfermidade mortal, mas ali há arrependimento, e ali ele pede para o Senhor, né, para que o Senhor venha ter misericórdia. Eu não sei, irmão, cada um tem o seu particular com Deus. Eu sei que da forma com que ele orou, deitado, né, o Senhor ouviu, né? Aí antes mesmo que o profeta, assim diz o texto, antes mesmo que o profeta saísse da casa, o Senhor fez com que ele voltasse. O Senhor fez com que ele voltasse e mudasse a sentença daquele homem.
né? E ali o Senhor deu cura para ele e acrescentou-lhe mais 15 anos de vida. Então eu não sei qual que foi ali o momento, né? Entre ele e Deus, né? Então Deus é aquele que conhece nosso coração, Deus conhece a intenção dos nossos pensamentos, né? Deus conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Deus verdadeiramente conhece a sinceridade do nosso coração, né? Não tem pessoa melhor para nos analisar do que Deus. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar que eu sou, eu posso falar, né? Eu posso me pintar, mas Deus me conhece verdadeiramente quem eu sou. Isso é muito sério, amém? Então, quando ele chega, aí ele ainda continua mentindo para o profeta, né? Executei a palavra do Senhor. Então, assim, executar a palavra do Senhor quer dizer, eu fiz o que Deus mandou que eu fizesse, né? E Samuel ficou inquietado ali e ele começa a ouvir o barulho dos bichos, irmão. Ele começa a escutar o mugido e ele fala isso para Saul, né? Ele fala isso para Saul. Ele fala assim, então, que balido é esse de ovelha que eu estou escutando? E que mugido é esse de vacas que eu estou ouvindo? Aí disse Saul, Amaleque as trouxeram, porque de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. Perdoou o quê? Perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Eles pegaram o que tinha de melhor no despojo. Pegaram lá o melhor e trouxeram consigo, né? Às vezes, irmãos, a gente, nesse sentido, é bem parecido com a capa de Acã. Qualquer dia eu vou dar um estudo sobre a capa de Acã. Ali também eles trouxeram a capa, né? Era um despojo que o Senhor não tinha permitido que trouxesse. Mas ali eles trouxeram escondido, né? Estava oculto. E ali o povo começou a perder guerra, irmão. O povo começou a perder guerra e aquilo gerou uma inquietação. Mas o que é que está... O que está errado, né? Por que nós estamos pagando esse preço? E aí foi, né? Deus trouxe a revelação, Deus trouxe à tona daquilo que estava oculto. E realmente a capa de Acã, né? Estava escondido, não era para ter trazido, estava oculto no meio do povo. Então tem situações que a gente mantém oculto e traz maldição, né, para nossa vida, né? Tudo aquilo que é oculto não agrada a Deus, né? Então, que a gente venha se atentar com relação a isso, tá? Muitas das vezes, quando eu fazia oração, às vezes eu chegava assim no lar das pessoas, eu ia orar, e você tá fazendo um processo de libertação, né, ali com a pessoa, e eu falo, meu Deus, né? Aí você volta na outra semana, a casa tá cheia de demônio de novo. Você fala, Deus, tem alguma legalidade aqui, tem algo ainda que está aberto, né? Uma certa feita eu perguntei isso para a pessoa, eu falei, filho, né? Dá uma olhadinha na casa, para ver se não tem nada de oculto, nada que vem do ocultismo, né? Essa pessoa estava sendo liberta do ocultismo. E eu falei, de repente é algo que passou desapercebido, né? Aos teus olhos, e um presente, uma coisa, algo que é consagrado, que está aqui dentro da tua casa e que está abrindo essa legalidade para o adversário. Né? Tem sido porta para demônios. E ali a pessoa não lembrava, mas o Senhor revelava até onde estava, o que era que estava oculto, né? Porque realmente traz uma legalidade, né? Acaba trazendo maldição, né? Então isso é muito sério. E ali quando ele dá essa desculpa, né? Ele dá essa desculpa pro profeta e aí diz assim o texto, ó, então disse Samuel, olha isso, disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe, fala, ele falou, espera um pouquinho que eu vou te declarar, né? Eu vou te declarar o que foi que Deus mandou que eu viesse fazer aqui. Então, ele achando que ele estava ocultando, né, do profeta Samuel, e aí o profeta acaba trazendo a sentença, né, e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu sobre o rei de Israel, ou seja, a responsabilidade era sua. Tem coisas que nós atribuímos a outras pessoas
né? Lembra que eu falei da projeção? Às vezes nós projetamos a responsabilidade, né, para outras pessoas, e a responsabilidade, na verdade, é nossa, né? Deus nos imputou daquela responsabilidade. É o mesmo que aconteceu lá no Éden, né? É o mesmo que aconteceu no Éden. Deus tinha dado uma ordem para Adão, para que Adão guardasse o jardim, para que ele administrasse o jardim, para que tudo ele governasse sobre todas as coisas. E ali ele, quando Eva, né, quando Eva toca na árvore, né, do bem e do mal, que não podia ser tocada, ela peca e também faz com que ele peque. E quando Deus se apresenta diante deles, a primeira justificativa dele é de que a mulher que tu me destes, né, que me fez pecar, né? A mulher que tu me destes. Então ele quis projetar ali a responsabilidade para Deus, né? E também para Eva. Mas na verdade a ordem foi dada para ele cuidar do jardim. Era ele que tinha que cuidar da árvore, né? Então nós temos, como seres humanos, nós temos essa facilidade às vezes de projetarmos as nossas responsabilidades, né? E ali quando o profeta Samuel diz isso para ele, fala, mas sendo tu tão pequeno, né? Sendo tão pequeno o teu grupo aí, né? Por que tu não fostes de cabeça por essa tribo, né? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Olha o profeta. O profeta estava indignado. Ele falou, por que você não deu ordem, não deu ouvido à voz do Senhor, mas antes tu voaste aos despojos, né? Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor e caminho no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag. Olha isso. O rei de Amaleque, dos amalequitas, e destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor em Gigal. Porém Samuel disse a ele, Samuel viu que ele ia persistir, né? Samuel viu que ele ia persistir. Então a pior coisa, irmão, é quando a gente não tem humildade de reconhecer os nossos erros, né? Então a gente chama o pecado de pecado, né? Confessa o nosso erro diante do Senhor, peça perdão e misericórdia ao Senhor, talvez assim, né? Talvez assim nos haja esperança, né? Mas se nós persistirmos em nos fazermos de correto, sabendo que estamos errados, né? Sabemos que estamos fazendo algo errado, né? Isso entristece ao nome do Senhor, entristece o coração do nosso Deus, porque é como se nós estivéssemos subestimando a Deus, né? É como se essa passagem que fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a gente está subestimando. Não, se Deus não é tão grande assim, é possível que ele veja todas as coisas, mas ele vê todas as coisas, né? E ele deveria ter obedecido a Deus. Isso é um perigo. Quando o homem começa, quando eu falo homem, é o homem ser humano, tá bom? A Bíblia retrata, né, homem como homem e mulher, tá bom? Mas coisa mais triste, e o fim de uma caminhada, de um trajeto, de alguém que tem um algo da parte de Deus, é isso, irmão. É quando a gente começa a querer andar segundo o curso da nossa vontade, não da vontade de Deus. Quando nós negligenciamos a direção de Deus, quando nós deixamos pessoas, quando nós deixamos terceiros, né, influenciar naquilo que o Senhor nos deu por responsabilidade. Se Deus deu para você por responsabilidade, é você, né? Se Deus deu para você dirigir, você dirige. Se Deus deu para você ministrar, você ministra. Se Deus deu para você cuidar, você que cuide. Se Deus deu para você orar, você que ore. Se Deus deu para você interceder, você que interceda. Porque se alguém fizer algo errado em teu nome, não é a pessoa que vai responder diante de Deus, mas é você. Somos nós, né? Eu vou trazer para mim, tá bom?
Que fica muito pessoal, né? O você, né? Fica com esse dedão apontado. Misericórdia. Amém? Mas somos nós que vamos responder diante do Senhor. Isso é um perigo. Isso é um perigo, irmã, quando a gente ignora a voz de Deus. Saul ali ignorou a voz de Deus. Da mesma maneira, quando de uma certa feita não era para ele apresentar sacrifício, né? E ali ele se precipita, né? Achou que o profeta estava demorando e era dia de... E ali se antecipa e apresenta o sacrifício no lugar do sacerdote, né? Na verdade, e rei não podia apresentar sacrifício. Quem apresentava sacrifício era sacerdote. 22, olha só, tô terminando, olha. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Porque a desculpa dele foi que eles separaram aquilo que era bom, separaram os despojos, que os despojos tinham sido separados, né? Que era para oferecer a Deus. Não, mas eles separaram o melhor do despojo, né? Para oferecer a Deus. Aí Deus usa novamente o profeta, né? E ele fala: mas porventura tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício? Como que em que se obedeça à palavra do Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ele estava dizendo assim: olha, você vai apresentar esse sacrifício, Deus não tem nem prazer nisso. Deus não vai ter, porque primeiro que já vai ser uma oferta manchada, porque não era para, né? Não era para ter resguardado nada. Deus já tinha dado uma ordem lá, que era para destruir por completo, né? Então Deus já não ia aceitar mesmo. E entenda isso, né? Não se escandalize, mas às vezes, irmãos, nós estamos oferecendo algo a Deus que não está agradando a Deus. Nós temos que tomar cuidado, nós temos esse discernimento. Às vezes nós achamos que estamos fazendo para Deus. E muitas pessoas estão enganadas, achando que estão caminhando com Deus, que está fazendo para Deus, que está oferecendo a Deus, e que Deus, eles têm uma falsa sensação de que Deus está recebendo. Mas Deus muitas das vezes está reprovando, assim como Deus reprovou a oferta de Caim. Assim como Deus reprovou a oferta de Caim, e Deus aprovou a oferta de Abel. Jeremias, capítulo de número 7. Olha que texto interessante. Olha, Deus diz a mesma coisa. Capítulo de número 7, versículo de número 21 até o 24. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifício. Por isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas, olha o que diz o 24, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração maldoso, e andaram para trás e não para frente. Eita Deus, olha isso. Quando nós achamos que estamos fazendo algo para Deus, mas estamos em desobediência a Deus, nós achamos que estamos andando para frente, mas na verdade estamos andando para trás. Além de Deus não receber. Olha só o que eu anotei aqui, olha. Sem a obediência, o sacrifício se torna nulo. Talvez Saul até tivesse, né, ali a intenção no coração de pegar aqueles animais, né? Talvez ele tivesse de pegar aqueles animais e, realmente, né, vamos usar para sacrifício. Mas Deus não queria o sacrifício daqueles animais. Talvez a intenção do coração dele era boa, mas não era o que Deus queria.
Você entende isso? Às vezes a intenção do coração é boa, mas nós temos que saber se isso vai agradar a Deus. Eu anotei aqui para você, olha, não obedecer a Deus é andar para trás. Irmãos, tem uma coisa que Deus fica indignado, é a insubmissão. É a desobediência, a insubmissão. E essas pessoas têm uma falsa sensação de que elas estão indo para frente, de que está prosperando, de que está dando certo. Nossa, comecei a dar certo. Eu já vi pessoas ministerialmente falando, às vezes, um exemplo simples, irmão, um exemplo simples. Às vezes você mudou de emprego, tá? Mudou de emprego, mas não era tempo, Deus não mandou, Deus tinha mandado ficar, que ali ele ia te exaltar, ia te usar. Não, você fala, eu quero sair desse emprego, você saiu. Aí você arruma um outro emprego, você acha que você está arrasando naquele emprego, mas na verdade tu tá andando para trás, porque tu tá debaixo da desobediência do Senhor, porque Deus tinha mandado ficar, né? E muitas das vezes a gente quer ir. Mesma coisa ministerialmente. Às vezes eu vejo pessoas, Deus mandou eu sair. Eu falei, é mesmo, filho? Né? Deus mandou sair, amém, vamos orar então. Mas nem orar, irmão, nem tempo de oração. Nem tempo de oração. Assim, eu não sei como que essa decisão ela é tão rápida. Irmão, quando eu fui mudar de ministério, uma certa feita, eu pedi direção para Deus, eu fiquei orando um mês, irmão. Eu fiquei um mês orando, Deus me esvazia meu coração, me esvazia de mim, do meu eu, da minha vontade, sabe? Que eu me renuncie para que verdadeiramente a vontade de Deus seja manifesta e não a minha, porque a nossa vontade, irmão, ela grita, e a nossa vontade não é baixinha não, ela grita. Eu falo para as pessoas assim, você quer ter certeza de que é de direção de Deus? Você quer ter certeza, primeiro você faz uma oração para Deus mortificar você, né? Se anula primeiro. Faça uma oração assim de renúncia, Deus, eu me anulo. Como aquela oração de Jesus no Getsemane, né? Ele estava agoniado, ele pediu ali ao Senhor, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Olha que oração de esvaziamento. E ele tinha, irmão, um porquê de fazer essa oração. Ele estava passando pela agonia antecedente da morte. Mas mesmo assim, né? Ele conhecendo a missão que ele tinha, ele falou que não seja como eu quero, mas como tu queres. E muitas das vezes nós tomamos por decisões erradas, irmão. Né? E eu falo que uma coisa, deixa eu só, não sei porquê, mas Deus está mandando eu falar acerca disso. Quando você achar por bem que você tem que sair de um lugar de ministério, irmão, faça isso, ora ao Senhor. Faça isso, ora ao Senhor, não anda errante, porque senão você acha que você vai para outro lugar, mas para onde você for, se você é bem, se você prega, se você louça, se você canta, se você profetiza, vão te usar. Com certeza vão te usar, porque você tem de Deus. Mas você tem que saber se era tempo daquilo, porque senão, além de Deus, além de você andar para trás diante de Deus, às vezes Deus te faz até voltar. Deus nos faz voltar e nos consertar. Né? Ele fala, lembra de onde tu caíste? Foi lá que você me desobedeceu, então volta. Já aconteceu isso comigo, então a gente pedia até isso mesmo, esse discernimento. Só, senão você vai para outro lugar, aí você chega no outro lugar, você começa a oferecer. Você não está oferecendo? Você está fazendo, você acha que está fazendo, né? Estou fazendo a obra, estou isso, estou louvando, estou profetizando, mas tem que ver se isso daí Deus está recebendo. Amém? Isso aí é vida para você, tá? Nós estamos falando aqui, isso é um estudo, tá bom, irmãos? Não é pregação, é estudo. Estudo é para nos confrontar, tá? Hoje eu postei um algo no status e aí tava todo mundo preocupado. A pastora tá brava, a pastora tá brava. Eu falei, não, irmãos, não tô brava. Eu digo assim, o que eu quis, eu acordei, o Espírito Santo estava ministrando algo ao meu coração, de que às vezes nós falamos, por exemplo, que nessa live, ela vai andar, irmãos, essa live vai chegar no destino onde ela tem que chegar, ela vai passar por todos os lugares que precisa ser passado, Deus já sabe exatamente quem vai ouvir, amém? Então tudo, até mesmo isso que eu falo, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que pedir direção, irmão. Eu oro, eu me preparo, falo, meu Deus, né? Que o Senhor venha travar minha língua sobre o céu da boca para que eu não fale nada que não seja do centro da tua vontade.
né? Então, assim, quando alguma palavra vem aos nossos corações, se ela não foi endereçada a você, ninguém falou o teu nome, não foi endereçada diretamente a você, né? Não quer dizer que tudo é para você, mas aquilo que for para você vai te confrontar. Olha que coisa linda. Aquilo que for para você vai te confrontar. É isso que eu estava tentando dizer naquela frase, né? Eu falo, mas se tiver alguma coisa que não foi endereçada a você, não foi, eu não escrevi para você, né? Um exemplo. Ó, a pastora tá dando um estudo para fulano e para fulano, porque fulano vai estar na live, ciclano vai estar na live. Não, eu nem sei, né? Eu nem sei. Tem pessoas que às vezes nem se marca. Tem pessoas que assistem a live fechada e ela não é marcada, né? Como uma pessoa que passou pela live, assim como vai chegar em lugares que eu não conheço. Pessoas que eu não conheço, são milhares de pessoas, graças a Deus, né? As lives tem, eu tô vendo aí nosso amigo Josafá, no sábado, lá da Angola, olha aí, tem gente nos assistindo de fora, amém? Um abraço aí pro meu amigo, nós vamos estar fazendo uma outra live aí, louvado seja Deus, de fazendo live com ele no domingo, foi uma bênção de Deus, falamos sobre as diversidades, né? Então, irmãos, essa live tem destino e ela vai chegar onde Deus quer que chegue, amém? Porém, aquilo que for ministrado, se não serve para você, glória a Deus, vai servir para outra pessoa. Mas se confrontou você, irmão, é o evangelho genuíno. É aquilo, exatamente, se aquilo te confrontou, é exatamente naquela área que a gente precisa ser mudado. E às vezes a gente resiste. Então, lembra, teve um dos estudos que eu falei para os irmãos, que a primeira foi de cura interior, né? De cura interior e libertação. A primeira reação no ser humano é a negativa. A primeira reação que é manifesta no ser humano, isso é todo ser humano, tá bom? Inclusive eu, né? Se alguma coisa que vem ao meu encontro e é exatamente aquilo que eu preciso, a primeira coisa que vai me vir é uma negativa. Como quer dizer, eu não sou assim. Ou eu não preciso disso, né? A gente estava falando de cura interior, né? Então, às vezes, irmãos, naquilo que a gente mais que a gente se sente atacado, é ali que Deus quer trabalhar, né? Tá bom? Então, aprende isso daí pra tua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus, você vai ter êxito em tudo que você fizer, tá bom? Então vai lá, sem obediência, todo sacrifício é nulo. Sem obediência, grave isso daí. Sem obediência, eu tô sentindo falta da evangelista Samara, que ela vai escrevendo para mim os tópicos. Sem a obediência, o sacrifício torna-se nulo. Que é isso, pastora? Jejum, dízimo, vigília, oração. Irmão, tudo que você apresenta de sacrifício diante do Senhor sem obediência é nulo. Você acha, é aquilo que eu falei para você, você acha que você está se enganando, você acha que está fazendo, que Deus está recebendo. Então, por exemplo, você vai para uma vigília, né? Você vai para uma vigília debaixo de uma desobediência. Irmão, você chega lá, você se acaba, se quebrando. Deus recebeu? Você foi debaixo de desobediência, irmão. Não adiantou nada tu passar a noite toda lá. Alguém tinha dito para você não ir. Tá entendendo isso? O que adianta você estar debaixo de desobediência, não obedecendo a Deus? É coisa linda mesmo, irmã. É coisa linda para quem quer ser confrontado. Porque para quem não quer ser confrontado, irmão, imagina a pior palavra do mundo. Eu vou sair desse negócio aqui que tá pegando eu. Pegou. O evangelho genuíno é isso, ele nos confronta. E é isso que gera em nós transformação. Quando o evangelho genuíno é aplicado sobre nossas vidas e gera arrependimento sobre nós, tá bom? Então, sem obediência, o sacrifício se torna nulo. Eu gostaria muito que você gravasse isso na tábua do teu coração. A partir de hoje, se você tem apresentado, antes de você apresentar qualquer sacrifício diante do Senhor, mas não está debaixo de obediência, então o Senhor prefere que você deixe o sacrifício e obedeça a Deus. Tá? A desobediência é algo que irmãos, irrita a Deus. Sabe por quê? Porque a desobediência, ela começou lá com Lúcifer, sim ou não? Quando ele usurpou ser maior do que Deus, né? Ali ele desobedece Deus, traz rebelião,
Olha, a desobediência é pior do que espírito de feitiçaria. Forte isso, né? Anote você também. O espírito de rebelião é pior do que o de feitiçaria. Ah, evangelista Samara, eu tô aqui. É que eu estava em reunião com os jovens. É linda essa menina. Quando ela não tá comigo, ela tá lá e ela tá sempre apresentando os sacrifícios, mas em obediência, né? Que é uma menina de Deus. Então, vou continuar lendo aqui Jeremias, ó, só para finalizar. Peraí. Eu vou encerrar aqui para você, tá bom? Já deu nossa hora. Já deu nosso tempo. Passa tão rápido, né, irmãos? Eu não sei se é eu que sou muito sedenta, mas passa tão rápido, eu acho. Coisa boa. Então tá lá, olha. Mas não ouviram e nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Aí olha só o que diz, ó, um pouquinho mais para frente, tá? Depois eu quero que você medita nessa palavra. Ó, o capítulo 8, anota aí. Capítulo 8, ó, capítulo 8, o versículo de número 5. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Olha isso. Às vezes também, né? Quando nós erramos diante do Senhor, a gente sabe que está errado, irmã, e a gente ainda não quer voltar, né? A gente sabe que está errado e a gente não quer voltar. Então, volte-se ao arrependimento, arrependa-se, né? Pede perdão a Deus, né? Pede misericórdia, pede graça, né? E dessa maneira o Senhor, ele vai... Aleluia, os olhos do Senhor vai voltar sobre a tua vida, tá bom? Então, Deus disse que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu não li. O rei disse que o povo havia decidido. Tá, então, já trouxe tudo isso aqui. Deus rejeita Saul. O ministério de Saul acabou ali, irmãos. O profeta proferiu a sentença de Deus sobre a vida dele. Tá lá em 1 Samuel 15, 22. Neste dia, o reinado de Saul acabou. O Senhor rejeitou a Saul. Porque Deus já tinha visto, né? Deus já estava observando o caráter de Saul, né? Ele tinha essa dificuldade já de obedecer a Deus, né? Já vinha errante em algumas situações. E Deus ali institui outra pessoa no lugar dele. Isso é sério, irmão. Quando a gente não quer obedecer a Deus, Deus levanta outro. Às vezes Deus, né? Deus levanta outro, irmão. Mas aquilo que ele planejou, ninguém muda os planos de Deus. Aquilo que Deus planejou vai acontecer. Se porventura Deus quer nos usar, né, para que os planos dele sejam concluídos, mas de repente, né, a gente por desobediência, né, irmãos, não queremos ouvir a voz de Deus. Deus, ele nos destitui. Por isso que foi dito desde o começo da Bíblia, tá lá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, aí o Senhor abatia, aí o Senhor levantava outro. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, aí o Senhor abatia. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor levantava outro. Então o Senhor ia trocando, porque eram pessoas que até começavam bem, né? Há um texto bíblico que diz que o melhor é o fim de todas as coisas, né? Do que o começo, do que o meio, né? Mas o melhor é o fim. Então, às vezes nós começamos bem, caminhamos bem, mas às vezes chega no final, a gente perde a graça de Deus, tá? Então, que você venha guardar esse estudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que nós andemos em obediência. Amém, irmãos? Em obediência. Então, se de repente você vai levar algo, né, no altar do Senhor, primeiro faça essa autoanálise. Eu estou em obediência à palavra de Deus? E se porventura a gente esquecer, peça para que o Espírito Santo de Deus traga a nossa memória, para que o Espírito Santo de Deus nos alerte, né, de que verdadeiramente estejamos no centro da vontade do nosso Deus
e fazendo o querer do nosso Deus. Senão todo sacrifício sem obediência será nulo diante de Deus. Amém? Aí você fala, nossa, mas eu faço tanto. Eu li um livro, para finalizar, irmão, fechei a Bíblia. Eu li um livro muito interessante, qualquer dia eu vou compartilhar com os irmãos. E neste livro a pessoa falava que ela estava, né, cansada, era um casal de pastores, eles estavam cansados, enfadigados de tanta coisa, de tanta obra, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Quando chegou um tempo, ela disse que olhou para si e ela falou, ela mesma, até é um casal de americanos, tá? E ela olhou e ela falou assim, não, mas eu não estou no centro da vontade de Deus. Eu falo tanto de Deus, eu falo tanto de Deus, eu falo tanto de Deus, mas eu não tenho tempo para Deus. Ela falou que quando ela caiu por si, ela já estava dias sem oração. E fazia aqui, pregava ali, pregava. Mas já não tinha comunhão com Deus, né? E a falta de comunhão com Deus também é pecado, irmão. A gente pecar contra Deus, né? Então ela disse que teve que parar tudo que ela estava fazendo e voltar-se ao centro da vontade de Deus, né? Porque tudo que ela estava fazendo era sacrifício, mas ela não estava obedecendo a palavra, que era ter comunhão com Deus, né? Olha isso, forte, né? Muito forte. Aquele livro me edificou muito. Amém? Eu vou trazer aqui para que vocês leiam. Tá bom, irmãos? Eu espero que tenha edificado a tua vida, assim como edificou a minha vida, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é luz, né? Para os nossos caminhos, e ela é lâmpada para os nossos pés, né? Amém? Sexta-feira nós vamos estar aqui. Eu tenho uma surpresa para os irmãos. Nós vamos fazer o primeiro café com palavras com tela dupla, tá bom? E eu vou ter um convidado. Vai estar conosco missionários, o pastor Simão, tá bom? O pastor Simão vai estar conosco. E nós vamos estar fazendo um estudo abençoado, uma live abençoada. Para quem não conhece, pastor Simão é um pastor angolano. É uma bênção de Deus, é do nosso ministério. E nós vamos estar juntos aqui na sexta-feira, 21 horas, tá bom? O tema, Deus até me deu o tema. Eu acho que eu vou deixar surpresa para vocês, tá bom? Mas Deus já me deu o tema porque eu já passei para ele, para que ele estude, né? E nós vamos aqui estar edificando a vida de vocês em conjunto. Vai ser bênção, irmão, não perca não, tá? Depois eu vou mandar aí o folderzinho para que vocês divulguem. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Eu quero externar minha alegria aqui, mandar o meu beijo, meu abraço. Tô sentindo falta de mandar coração. Aqui o meu cantinho aqui, ó, onde eu mandava meus coraçãozinhos, tá escrito concluir. Pra eu acabar com a live, mas eu não tô vendo meus coração, tá bom? Mas sobe coração aí pra pastora, pra eu ver que vocês estão aí comigo. Parece que tem pessoas ali, mas sobe coração aí. Louvado seja Deus, amém? Vamos externar nossa alegria. Irmã Filomena, Deus te abençoe, muito obrigada. Amém. Irmã Solange, Evangelista Cidinha, Deus te abençoe. Pastora Luciana, Irmã Rosa Rios, Irmão Edson Marques, Andréia Regina, um beijo, ó. Deus abençoe, tá? Evangelista Givaldo, a irmã Vilma Alves, a irmã Edna Silva, Graziele Aparecida, Mari Leite, Solange Adriano, glória a Deus, é muita gente. Pastor Fábio Damião, Evangelista Samara, Denise Confessor, glória a Deus, irmã Tuane, Deus te abençoe, Simone Ramalho, Denise Confessor, tá todo mundo aí assistindo, tá bom? Missionário Josafá, Deus te abençoe, tá bom? Tu também é uma bênção nas mãos do Senhor. Logo, logo vamos estar fazendo aí mais uma live. O nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Natália Souza. Oh, meu Deus, você sabe como está o meu coração agora. Vamos orar pela vida da irmã Natália, tá bom? Se você tiver algum pedido, a irmã Deise Umbelino, Deus te abençoe. Evangelista Patrícia Camargo. Pastor Francisco Brandão, glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Sábado nós vamos estar no Momento Mulher com a esposa do pastor Brandão, né? Missionária Jamile. Mulher de Deus, né? Quase uma Débora.
A irmã Daiane Rodrigues também, Deus te abençoe. Vanessa Souza, nos assistindo, Deus abençoe. É isso, irmão. Josiane Mota de Mogi, evangelista Luciana Reis, tá bom? Deus abençoe vocês. Ficam com o Senhor. Vocês tenham uma noite abençoada. Como diz minha amiga missionária, é um sono reparador da parte do nosso Deus. Irmã Lia Marques, beijo, tá? Louvado seja Deus. Te ame, Cristo. Ó, fica com Deus. E até sexta-feira. Eu tô falando até amanhã, já é força do hábito, tá? Mas a sexta-feira, tá bom, irmãos? Agora o nosso café com palavras é segunda, quarta e sexta. Amém? Irmã Lília, beijo também. Deus abençoe, tá bom? Ficam na paz do Senhor Jesus.